meu povo, muito bom dia! Estamos terminando aqui o mês de maio, graças a Deus, não é? Estamos aqui com vida e saúde, que a nossa gratidão possa ser elevada hoje ao Senhor. Hoje a nossa meditação, ela vem falando de um vovô aqui, e ela foi escrita pela Brianna Greene. A Brianna mora lá na Flórida, nos Estados Unidos. E ela está recordando do seu relacionamento com seu avô, que ela admirava demais. Era um homem incrível, ela se espelhava muito nele. Não porque ele era alto, mas porque ele era uma pessoa extremamente incrível. Ela ia para a pré-escola nesse período que ela lembra aqui, mas ela ficava chateada porque era só meio período de aula. E na cabecinha infantil dela, ela entendia que para ela aprender a ler logo, ela precisava ficar o dia inteiro na aula. Mas daí isso não ia acontecer. Só que o vovô, então, tomou o papel de professor e começou a ensinar essa menina a ler. Ela se sentava no colo dele, ele pegava um papel, um pincel atômico e ia escrevendo as palavras, mas assim, com as letras bem isoladas uma da outra e grandes, na letra de forma. E aí ela ia aprendendo. Uma certa manhã, ela aprendeu a palavra porco, mas o vovô fazia uma outra coisa. Ele, além de escrever a palavra, ele tentava desenhar a figura da palavra que ele havia acabado de escrever. Gente, quantas vezes aconteceu de ela dar inúmeras gargalhadas, porque aquele desenho ficava muito diferente da realidade. O vovô não sabia nada a respeito de desenhos, ele não tinha nada de artista. E aquele porco, por exemplo, ficou totalmente desproporcional. Ela e a vovó disse que deram a maior risada do vovô. E ela, às vezes, ao fazer a retrospectiva de todas essas coisas, ela fica pensando, será que eu não magoei meu avô alguma vez? De tanto fazer piada das coisas que ele desenhava? Ela não sabe, porque ele sempre dava risada daquilo que ele fazia e ria junto com ela. Mas o vovô permaneceu fiel, como um professor de leitura. Dia após dia, ela corria lá para aprender com ele e ela foi se desenvolvendo, né? E ele lidando com as gargalhadas dela, né, em relação aos desenhos que ele fazia. Bom, ela ficou muito fascinada quando, de repente, gente, ao andar pela cidade, ela começou a identificar, começou a decifrar o que estava escrito nas placas. Nossa, havia palavras em todos os lugares, em todas as coisas. Aí ela ficou deslumbrada com isso, né? Ela via um letreiro e o cérebro dela já estava lendo tudo o que estava escrito. O avô morreu alguns anos depois que esse ritual entre eles acabou, né? Havia acabado porque ela havia aprendido a ler. Mas ele, de uma forma muito amorosa, deu o maior presente que ela já tinha recebido, o dom da leitura. E que ela usou para o resto da sua vida. E ela lembra daquela experiência e percebe o quanto o seu relacionamento com o avô reflete hoje o relacionamento que ela tem com Deus. Deus preencheu a lacuna que esse mundo cria, né? Deus preencheu e continua preenchendo. E Ele não apenas se tornou o professor dela, mas como pode se tornar o nosso professor, nos ajudando a decodificar a nossa vida, as placas que aparecem no decorrer da vida, as situações que temos para enfrentar e que temos que lidar e resolver. Ele, Jesus, nos deu o maior presente de todos, que é a vida eterna. Que a gente não desperdice esse presente, mas que a gente possa usá-lo da melhor maneira possível, né? Cuidando da nossa vida para que quando Ele voltar, a gente receba isso de forma concreta, vivendo eternamente com Ele. Ótimo dia, gente! Até amanhã! Tchau!